bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Que o Senhor nos abençoe a todos. É importante que compartilhem as nossas reuniões, ao final deem seu like, porque assim o YouTube vai disponibilizar por mais tempo as nossas reuniões e mais pessoas terão acesso a ela. Lembramos que nós fazemos os nossos estudos alternando entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, e no final do mês, na última semana, abordamos um tema especial. Hoje teremos um tema especial, Construindo o Amanhã. E nós vamos receber o nosso irmão de ideal espírita, Guilherme Sarzenelli Luz, do Centro Espírita André Luiz, no bairro do Maracanã. Suas saudações iniciais, Guilherme. Com muita alegria que a gente vem estar aqui mais uma vez no Lar de Teresa, casa tão abençoada, com tarefas tão relevantes. Esperamos poder traduzir o desejo do tema que foi proposto para hoje. Vamos então à leitura da nossa página inicial, que hoje é uma página de Emmanuel. O título é Não Duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 6. Então, os comentários de Emmanuel. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente das nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-se para a negação e para a morte. Essa página de Emmanuel está no livro Fonte Viva, capítulo 165, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Já harmonizados agora por essa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial, unindo os nossos pensamentos em torno da doce figura de Jesus. Vamos nos dirigir a Ele. Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, com o propósito de aprendermos um pouco mais, relembrando os Teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, nossos bons propósitos, permite que Teus mensageiros, benfeitores desta casa, estejam conosco, nos auxiliando no entendimento, na interiorização dos ensinos que nos serão trazidos agora. Abençoa a todos nós e envolve em boas vibrações e inspira o nosso palestrante desta hora. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos então ouvir o Guilherme, envolvendo-os nas nossas melhores vibrações. A palavra é sua, Guilherme. Vamos, então, compartilhar aqui um texto, né, que vai nos ajudar a desenvolver o estudo de hoje. Foi-nos proposto um tema que se chama Construindo o Amanhã. E a gente encontrou na internet, né, uma imagenzinha que parece nos trazer uma ideia de que, embora a gente esteja apoiado numa torre de livros de conhecimento, nós ainda somos uma criança buscando o futuro, buscando o amanhã,
E, nesse sentido, quando pensamos no amanhã, diversos sentimentos aparecem e se transbordam dentro de nós. Poderíamos dizer que o primeiro é a esperança. A gente tem uma expectativa de que o amanhã seja melhor e as dificuldades que a gente encontra no dia de hoje, que muitas vezes parecem nos aprisionar, ela seja diminuída e a gente tenha perspectivas mais claras. Mas, além da esperança, é claro, aparece o sentimento da ansiedade. Ou seja, será que as coisas vão realmente estar melhores? Ou a gente ainda vai ter desafios maiores do que a gente está vivendo hoje em dia? Será que a sociedade que estamos, né, mergulhados no dia de hoje, ela vai se transformar para uma sociedade melhor, onde as dificuldades serão menores? Então, um outro sentimento é justamente o sentimento de não saber, do desconhecido. E esse sentimento está associado ao medo, né? Geralmente, quando a gente não conhece o que temos pela frente, muitas vezes o medo toma conta do nosso coração. Por exemplo, a gente tem medo de entrar numa caverna escura, porque a gente não sabe o que vai estar dentro dela. Mas se essa caverna pudesse ter sido mapeada e a gente conhecesse exatamente todos os detalhes do que existe nela, talvez não tivéssemos medo de entrar nela, mesmo que ela tivesse sem luz. Então, o desconhecido nos parece dominar com medo quando a gente não sabe o que vai acontecer. E, nesse sentido, um quarto sentimento que, de fato, deve nortear-nos nessa perspectiva para o amanhã é a fé. Então, a confiança em Deus, que é o Pai, Criador de todas as coisas, esse ser que criou todo o universo, nos criou, criou toda a forma como nós crescemos, nos desenvolvemos e aprendemos. Então, esse Pai Criador pode, de certo modo, dissolver a ansiedade e essa ideia do desconhecido. E a fé, como nos ensina Kardec, que é algo que não é simplesmente no campo só do sentimento, mas é também da razão. Esses dois componentes dentro de nós se aliam para que nós possamos consolidar uma fé raciocinada. Mas é claro que no conceito de Deus, de fé, de confiança, esse sentimento de confiança, quem melhor nos trouxe essa noção senão o Cristo, que Deus enviou à Terra para nos trazer sua mensagem de amor e apenas a isso, mas também a ideia, né, de Deus, de um Deus, não um Deus como os hebreus pensavam, mas nasceu num povo hebreu porque era o que tinha a noção de um Deus único, o que já facilitava muito a sua mensagem, mas ele trouxe para nós uma noção de Deus, não um Deus como um senhor que estivesse sentado num trono determinando ordens e castigando aqueles que contrariassem suas leis, mas um Deus que é Pai, que é bondoso, misericordioso, justo e bom. Essa foi a ideia principal que Jesus veio nos trazer. E a expressão da sua misericórdia estava exatamente nas curas que Jesus promoveu ao longo da sua permanência. Porque quantos corações o buscavam aflito, tentando, né, se libertar das aflições que as enfermidades ocasionavam, e ele, pela sua bondade, porque ele expressava Deus para nós, ele foi capaz de eliminar as enfermidades, dando aos indivíduos uma nova oportunidade de ressarcir o que eles próprios criaram pela lei de causa e efeito. Então, Jesus, representando Deus, ele deu às criaturas que estavam enfermas a compaixão e curando das suas enfermidades. Então, um exemplo muito claro é o do paralítico de Cafarnaum, que Amélia Rodrigues descreve para nós
no seu primeiro livro, Primícias do Reino, em que Jesus, depois de muitas curas, de muitas atividades na casa de Simão Pedro, desce pelo telhado, Natanael ben Elias, e Jesus, o reconhecendo, pergunta o que ele queria. E ele então diz que queria ser curado, porque ele vinha aspirando a oportunidade que, se ele pudesse receber a cura, ele se transformaria numa pessoa melhor. Não reincidiria nos equívocos que até então o nortearam. E Jesus, então, dá a ele essa nova chance. Oportuniza-o com a cura e diz: vai e não peques mais. Mas, naquele mesmo dia, conta-nos Amélia Rodrigues, que Jesus chorava e Pedro perguntava para ele, depois de passado todo aquele encontro com tantas pessoas na casa de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu choras certamente de alegria pelas ocorrências do dia de hoje? E Jesus diz: não, Pedro, eu choro porque as pessoas com quem a gente lida ainda não compreenderam a mensagem que veio trazer do nosso Pai. Natanael ben Elias agora está na taverna comemorando a sua cura e certamente incorrerá nos mesmos erros e equívocos. Mas, assim como ele curou aqueles que estavam ainda numa fase de aprendizado, conta-nos Amélia Rodrigues mais uma vez no livro Luz do Mundo, o caso de uma hebreia que era escrava. É o capítulo 25, intitulado A Cura Real, em que ela apresenta o diálogo entre a romana Lavínia, que era a sua patroa, né? Diríamos nos termos de hoje, e ela era, então, a sua serva, e ela era paralítica, chamava-se Miriam. E ela conversa com a Lavínia, e a Lavínia não consegue entender por que que ela achava-se, né, movida e sensibilizada. Ela diz assim: é como vos digo, nobre Lavínia, os cristãos constituem o grupo mais cordato de todo o império, incapazes de desordens ou desrespeito de qualquer natureza. Amam a verdade e obedecem às leis, colaborando eficazmente pelo bem geral. Mesmo quando consideram os governos arbitrários ou injustos, mantêm a mansuetude e porfiam na esperança, mesmo se espoliados e perseguidos. E aí, a Lavínia reage, né, no diálogo com a Miriam e fala que, como que ela é cristã, então ela nunca tinha dito a ela que ela era cristã, né? E aí ela diz que ela havia conhecido Jesus quando era jovem, ainda tinha, né, no sangue os impulsos da juventude, mas como ela havia nascido com uma enfermidade que a tornou paralítica, ela pensou na fase da juventude que ela poderia ser curada por Jesus. E vai e busca o mestre, e Jesus, né, olha para ela com muito carinho e diz assim: que queres que eu te faça, minha filha? E aí ela diz para Jesus: que volte a andar, Senhor. E a expressão do rosto de Jesus, com aqueles olhos transparentes e puros, penetraram no coração de Miriam, fazendo com que ela nunca mais esquecesse aquele olhar. E aí Jesus responde para Miriam: andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz. E, contando para Lavínia, ela disse que seguiu e não entendeu no primeiro momento por que que ela não havia sido curada. E ela fala para a senhora dela, Lavínia: foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos e da sua compaixão voltaram a enfermar e alguns morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, acompliando-se com os males e infelicidades danosos e de difícil elucidação. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz, dominada por inexplicável alegria de viver e amar. Transformei minha dor em sorrisos para os mais infelizes do que eu,
e a minha aflição resignada ensinava em silêncio conforto e esperança a outros padecentes. Então, Amélia Rodrigues nos conta, né, que nem todos foram curados materialmente falando, mas certamente todos aqueles que tiveram contato com Jesus, particularmente aqueles que estavam prontos, maduros, ele ofereceu a cada um aquilo que eles poderiam aproveitar, especialmente no que diz respeito à construção do amanhã, a partir da construção do reino dos céus no próprio coração. Então, no que diz respeito ao amanhã, temos uma expressão de Jesus que é bastante conhecida, que ele diz: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, como nós podemos e devemos atuar, né, diante dessa expectativa do que a gente precisa fazer para que o amanhã seja um amanhã melhor? Trabalharmos a ideia do reino de Deus que Jesus veio nos trazer dentro do nosso próprio coração. Mais uma vez, a gente vai lançar mão de Amélia Rodrigues agora no último livro dela da série, chama-se O Essencial. E no capítulo 10, naquele verão, ela narra para a gente apenas alguns trechos que eu selecionei, em que Jesus está falando para os discípulos, após um verão bastante intenso, onde o calor do dia, de certo modo, apresentava-se causticante, mas quando o sol se põe, Jesus se senta nos fundos da casa de Pedro e todos os discípulos ao seu redor começam a conversar com Jesus a respeito dos tempos do reino dos céus que ele tanto falava. Então ele começa a trazer algumas ideias onde ele diz: o reino dos céus é edificado no coração pacificado pelo amor, na comunhão das criaturas que se amam como irmãos verdadeiros, que se respeitarão, ajudando-se mutuamente. Então, aqui já vai um primeiro conceito, que, é claro, não é novidade para nós, mas vale a nossa meditação nessa perspectiva de construir um amanhã. Nós precisamos edificar o reino dos céus dentro do nosso coração, mas ele só consegue se estabelecer se a gente pacificar o nosso coração pelo amor e nos permitirmos uma comunhão com as criaturas através do amor, sentindo-nos como irmãos verdadeiros. É claro que isso pode parecer muito teórico, mas a ideia é que a gente procure alijar do nosso coração aqueles sentimentos de animosidade que ainda surgem dentro de nós, exatamente porque somos imperfeitos e ainda não amamos como ele nos ensina a amar. Então, a proposta de construir o reino de Deus dentro de nós é a partir do desenvolvimento de um sentimento de amor, permitir que o nosso coração se pacifique, e aí nós vamos nos comungar com as criaturas com quem convivemos para que elas se tornem verdadeiros irmãos. Mas ele continua dizendo ainda: a felicidade de uns está sempre dependendo da generalização do bem-estar de todos. Nos parece uma frase bastante clara, né? Porque todos queremos ser felizes. Mas como que a gente vai poder ser feliz se aqueles que estão ao nosso redor não comungam de uma felicidade que progressivamente vai se estruturar dentro do nosso coração? Então, para que a gente comungue dessa felicidade, é preciso que ela se generalize ao redor de nós. Então, o amor está em nos empenharmos, não em obrigar os outros a construir o reino de Deus dentro do coração deles, porque isso não é possível. Essa construção é individual e intransferível, mas colaborarmos para que as pessoas encontrem bem-estar. E ele ainda diz: por enquanto, é uma proposta que parece inalcançável, porque a escala de valores existentes é equivocada e as paixões dominantes são doentias. Então, a gente observa aqui que essa parece uma proposta que muita gente vai achar absurda. Isso aí não é por aí. Acham que as coisas devem ser resolvidas no panorama político, por determinações governamentais, mas
o exemplo de Jesus é bastante claro, que ele não veio se acompliciar com o governo do mundo, quando ele diz, eu venci o mundo. Então, o que temos que fazer não é impor ao mundo externo aquilo que nós precisamos construir primeiro dentro de nosso próprio coração. E como é que se constrói? Através da escala de valores que nós temos. Então, hoje, o mundo ainda tem uma escala de valores equivocada, e as paixões que dominam ainda são paixões doentias. Porque aprendemos no Livro dos Espíritos que as paixões não são más. Existem boas e más paixões. Mas as paixões dominantes no mundo hoje ainda são paixões doentias. E ele continua. Ao enunciá-lo, temos por objetivo encorajar os lutadores a perseverarem nos seus sagrados objetivos de fraternidade e crescimento, modificando os parâmetros de comportamento por aqueles que meu Pai mandou-me apresentar e viver. Então a gente encontra aqui um Jesus que tenta falar aos corações daqueles espíritos que certamente não eram espíritos quaisquer. Foram corações que decidiram e aceitaram viver no plano terreno, na presença de Jesus, e serem os intérpretes e continuadores da sua mensagem. Mas eles próprios tinham dificuldade de entender a proposta. Por isso, Jesus diz que o objetivo dele era encorajar os lutadores a perseverarem nos seus sagrados objetivos de fraternidade e crescimento. Então, transportando isso para os dias de hoje, a mensagem é a mesma. Nós sabemos que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e que vem ratificar a mensagem de Jesus e fazer com que ela possa se efetivar nos corações, ou seja, dar continuidade à implantação do reino dos céus. Para isso, nós precisaremos modificar os parâmetros de comportamento de acordo com aqueles que Jesus veio trazer de Deus. E ainda, João questiona Jesus nesse diálogo e diz, mas Senhor, como é, né, que esse reino, quando é que ele vai acontecer? Eu tenho um contato com os meus amigos e é muito diferente os parâmetros deles. E ele diz, então, João, já carregais na alma os alicerces do reino. Ele não será material, embora instalado no mundo, e terá as mesmas características com ligeiras alterações. Ou seja, João trazia dentro de si esses alicerces. Ora, se nós nos encontramos aqui ouvindo uma proposta, né, a respeito de construção do amanhã, dentro dos parâmetros que a doutrina espírita nos traz, e sabendo que ela reflete o Consolador prometido por Jesus, significa que nós trazemos também o alicerce do reino de Deus dentro de nós. Ou seja, por que estamos receptivos a essa mensagem? É porque a base para a construção do reino de Deus já existe dentro de nós. Na verdade, existe no coração de todas as criaturas, mesmo daquelas que ainda não despertaram. Mas João, ali junto de Jesus, já era um espírito que tinha a sua consciência desperta e, consequentemente, já os alicerces bem mais sólidos da construção desse reino. Tanto é que ele foi um dos apóstolos, né, que manteve, né, viveu até o fim dos seus anos, foi o único que não foi, né, sacrificado antes de uma morte natural, porque ele levou a mensagem através do exemplo até os fins de sua vida. Mas alguns tiveram que dar testemunhos, inclusive de sacrifício da própria vida física. Fazia parte do aprendizado e da construção dos alicerces. Para nós, hoje, não estamos sendo convidados a oferecer o sacrifício da nossa vida física em nome de Jesus. Mas estamos, sim, sendo convidados a construir os alicerces essenciais, e a doutrina espírita, ela nos dá essas estruturas para que a gente possa dar continuidade ao estabelecimento desse reino dentro de nós. Então ele diz assim, os seres humanos avançam para a perfeita união quando se desvestem das roupagens asfixiantes do egoísmo e se libertam das algemas dos instintos dominadores.
Então, de fato, existe um trabalho a se realizar dentro do nosso coração, que é a nossa espiritualização, ou seja, a predominância da nossa natureza espiritual em detrimento da nossa natureza animal. Viemos do reino animal, mas já nos estruturamos como seres humanos e o nosso destino é a nossa espiritualização gradativa para que possamos dominar a natureza animal e não ser dominado por ela. As paixões dominantes de que o Cristo falava no trecho anterior era isso. É que nós muitas vezes nos deixamos arrebatar pelas paixões de origem, de ordem animal, quando precisamos que a nossa natureza espiritual predomine. Então, isso vai precisar acontecer nos homens que, de um modo geral, na humanidade. Sabemos que não é só o Espiritismo que traz a mensagem do Cristo e tem a responsabilidade de implantação do reino de Deus na Terra. Todas as religiões têm esse caráter de espiritualizar a criatura e oferecer a ela uma proposta de renovação e regeneração. Então, aqui está o trabalho que nos tem que fazer: avançar para a perfeita união, desvestindo as roupagens asfixiantes do egoísmo e nos libertarmos da algência dos instintos dominadores. E aí, concluindo essa passagem, ele ainda diz para os discípulos: gerações suceder-se-ão, renascereis na carne muitas vezes vós outros, e anjos de bondade estarão ajudando-vos a vencer as nuvens borrascosas, quando o Consolador trouxer suas legiões de obreiros abnegados, que se renderão ao amor, em esforços sobre-humanos, para que seja instalado o reino dos céus para a felicidade de todos. Então, o que a gente pode antever é o que a gente já tem aprendido, né? E vamos mencionar mais adiante, que a doutrina espírita nos traz que o nosso mundo se transformará de mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. Mas esse trabalho só acontecerá na medida em que nós instalarmos o reino de Deus nos nossos próprios corações. Mas ele fala aqui para os discípulos que quando o Consolador trouxer suas legiões de obreiros abnegados que se renderão ao amor, ele está falando daqueles espíritos que nós convivemos, né, com um Francisco Cândido Xavier, o próprio Kardec, né, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi. Então, espíritos vieram, né, junto com a chegada do Consolador, muitos se empenharam para trazer um novo paradigma para a humanidade no futuro. É claro que nos falta muito ainda compreender esse paradigma novo, mas nós estamos aqui na era do Consolador, junto com legiões de obreiros abnegados, espíritos benfeitores que nos assistem, nos amparam nesse trabalho. Aqui não estou falando apenas baseado no que eu sei e tenho de mim mesmo, tenho certeza absoluta que benfeitores queridos me assistiram para ir dando uma sugestão aqui, outra ali, a respeito do que falar. Então, nós não estamos sozinhos nessa empreitada de divulgação da doutrina espírita. Ela certamente trará paradigmas novos, até mesmo para as outras religiões, que acabarão ajustando os princípios básicos da doutrina, estarão presentes nas outras religiões também. E como a página escolhida, né, pela equipe do Lar Teresa foi a lida pela nossa querida Ana Maria Morim, chamada Não Duvideis, que está no livro Fonte Viva, ou seja, um desses livros que o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que é uma exemplificação da assistência bondosa do que o Cristo tinha dito, que junto com o Consolador viriam espíritos abnegados. Então, essa obra é uma, além de outras tantas, que apresenta para nós cada um dos trechinhos que estão presentes no Novo Testamento, ou do Velho também, muitas vezes. Nesse caso aqui, a página escolhida, intitulada Não Duvides, apresenta uma expressão de Tiago que a gente vai encontrar na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 6.
Então, esse pequeno trecho que Emmanuel extraiu do Novo Testamento, que está muito ligado ao tema, né, da construção do amanhã. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, Emmanuel traz para nós que quando pensamos no futuro, no amanhã, a gente não pode ter dúvidas. E a argumentação dele é essa, que vale a pena nós utilizarmos esses livros como uma meditação para cada dia. Eu tenho o hábito de fazer uma leitura antes de dormir e faço a mesma leitura para relembrar quando acordo de manhã para começar o dia, exatamente para que a gente possa assimilar essas ideias. Então, nesse caso que ele fala sobre a dúvida, em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Então, a gente que levanta a cada dia buscando atender às nossas necessidades e muitas vezes nos sentimos aflitos porque temos dificuldade de atendê-las, que o poder do Senhor esteja como prioridade nos nossos pensamentos. Que a gente guarde a certeza de que Deus tem poder para nos atender e Ele vai nos atender, mesmo que Ele não nos cure do jeito que a gente quer, mas Ele sabe o que nós realmente precisamos, qual é a nossa necessidade real. Então, a dúvida não deve se interpor entre o poder de Deus e a nossa necessidade, diz Emmanuel. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma. Porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que conduzirão à altura que deseja atingir. Então, não está aqui um passo da construção do reino dos céus no nosso coração? Não permitir que os nossos pensamentos se formem em torno de uma força que coagule a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então, se a gente duvida, é como se a gente estivesse coagulando os nossos pensamentos e bloqueando a nossa confiança em Deus. E se a gente quer nos conduzir a uma altura onde a gente esteja em paz e confiante, então nós precisamos fazer com que os nossos pensamentos estejam em sintonia com esse poder do Senhor. E ele continua. A dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação, nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Então, não quer dizer que a gente não possa duvidar, porque Kardec não nos diz que a nossa fé deve ser raciocinada, então, e deve encarar frente a frente a razão. Então, a dúvida é natural no campo material, mas quando ele fala da dúvida no mundo íntimo, ele está falando se a gente duvida ou não do poder do Senhor. Essa dúvida nós não devemos permitir que ela encontre espaço em nossos corações. Ele diz: quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Então, o reino dos céus vai se construir dentro de nós à medida que a gente permite que Deus, que está dentro de nós, cresça e encontre cada vez mais espaço para se expressar. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Então, nós não podemos fazer o trabalho pelo outro, mas os benfeitores também não podem fazer esse trabalho por nós. Mas nós podemos nos permitir, através da oração diária, né, regular, buscar elevar o nosso pensamento, buscando confiança e amparo na espiritualidade, porque aí sim eles estarão encontrando meios de nos ajudar. E Emmanuel continua dizendo, compreendendo o impositivo de confiança, que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando com todas as possibilidades ao nosso alcance. Então, aqui está a referência do bem, ou seja, abrimos um novo dia, que a dúvida não se interponha entre a nossa confiança e o poder do Senhor, para que a gente insista em fazer o bem nesse dia que se inicia. Abandonemos a pressa e ouvidemos o desânimo. São dois elementos que atrapalham a realização do bem no dia a dia. Sem desânimo e sem pressa, para que a gente faça tudo no tempo
de Deus. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Então, confiar no futuro não é querer que os nossos caprichos sejam atendidos hoje, mas, assim como Miriam pôde compreender que a sua verdadeira cura estava no tempo em que ela foi amadurecendo e compreendendo que a sua realização interior era a principal em relação à cura física que ela buscava inicialmente. Então, vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Então, a confiança no poder de Deus é essa certeza de que aquilo que nos compete alcançar, no momento certo, vai chegar às nossas mãos. Avançar sem vacilações, ele conclui. Amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Então, nós somos peregrinos da vida espiritual em busca da nossa espiritualização. Que a dúvida não se interponha entre nós e o poder do Senhor, para que a construção do reino dos céus siga avante dentro do nosso próprio coração. Bem, o nosso referencial é a doutrina espírita, que abençoadamente Jesus designou o espírito que numa encarnação anterior foi Jan Hus, que deu o seu testemunho do sacrifício da própria vida, foi queimado numa fogueira, né, para defender uma reforma aonde a mensagem do evangelho não mais era lida em latim, mas era lida na língua do povo, explicada para que a fé fosse raciocinada. Então, quem Jesus escolheu para a chegada do Consolador prometido? O próprio Jan Hus, que reencarna como Hippolyte Léon Denisard Rivail para que, usando depois o nome de Allan Kardec, ele trouxesse para nós o Consolador. Então, é claro que não é só o Livro dos Espíritos o que configura o Consolador prometido, mas todo o esforço inicial de Kardec na configuração dos 5 livros básicos, que não são só apenas essa a obra dele, são outros livros mais, além da Revista Espírita, que deixou um legado para que nós possamos compreender. Ela é a chave que nos faz interpretar o Evangelho de Jesus. Por isso que um dos seus livros é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a mensagem de Jesus explicada à luz dos princípios básicos nessa obra. Mas eu queria trazer para a gente algo que eu aprendi com o nosso querido João Aparecido, que são pérolas que existem, né, nessas obras, e uma delas é o final da resposta de Santo Agostinho na pergunta 919A. Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Então, se estamos falando da construção do amanhã, voltamos à questão da dúvida, né? Se a gente tem dúvida, temos ainda dúvida na realidade da vida espiritual? Que somos espíritos imortais? Que, terminada essa existência física, vamos continuar vivendo a vida como ela é abundante e plena, como Jesus veio nos ensinar? Venho trazer-vos vida e vida abundante, disse Jesus. Então, aqui está uma expressão de Santo Agostinho, que ele traz para nós a ideia de que a gente tem que acreditar no futuro, compreender esse futuro, e não restar nenhuma dúvida em nossa alma. Por isso ele diz assim: por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Então, nós temos essa tarefa de, recebendo essas instruções do Livro dos Espíritos, espalhá-las tanto quanto possível, é claro que, primeiramente, a partir do próprio exemplo, tendo a certeza e irradiando de nós, para as pessoas, a confiança no futuro de uma vida melhor. E ele termina dizendo: com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, a confiança no futuro deve ser uma característica do espírita
que está hoje, como nós, estudando ainda, se nós não temos os alicerces fortes como um João evangelista, capaz de nos doarmos a uma vida de dedicação, mas nós somos capazes de ir reforçando as colunas mestras desse alicerce divino dentro dos nossos corações, estudando a doutrina espírita, estudando, por exemplo, o Livro dos Espíritos e tornando, né, a nossa compreensão desse futuro uma compreensão segura. E para não deixar, né, já que a gente está falando de construção do futuro, no amanhã melhor, de mencionar Kardec que no seu último livro, na Gênese, aliás, no último capítulo desse livro, capítulo 18, ele deixou o tema São Chegados Tempos, que a gente recomenda a todos esse estudo desse capítulo. A leitura dele, eu só trouxe o pequenininho aqui que ele diz, ele começa esse capítulo dizendo assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Aí eu convido a vocês a lerem a argumentação de Kardec, que é muito brilhante. Nesse capítulo ele tem esse primeiro tópico que ele intitulou Sinais dos Tempos, e o outro que é a geração nova, que ele encerra trazendo para a gente, e eu trouxe só o item 27, que ele diz assim para a gente: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, aqui, Kardec resume o que Amélia Rodrigues trouxe para a gente no diálogo de intimidade com seus discípulos a respeito do que aconteceria no futuro, de que viria o Consolador e que os benfeitores iriam estar trabalhando, né, espíritos nobres. E aqui a gente entende quem são esses que serão exilados. Serão aqueles que não denotam o alicerce do reino dos céus em seus corações. Ou seja, aqueles que ainda por vontade própria não querem estruturar uma base mínima que possa estabelecer a construção do reino dos céus na terra. Então, para o próprio bem deles, eles serão expurgados do planeta ou, como aqui Kardec diz, eles vão reencarnar junto a civilizações ainda muito primitivas, para que eles possam ajudar essas civilizações daqui da Terra a se prepararem, construírem um progresso para estarem aptas a aceitar uma mensagem como a do Evangelho. Certamente que esse trabalho em seus corações farão com que eles conquistem o direito de permanecerem na Terra ou se reincindirem ainda assim em novos débitos, possivelmente migrarão para esses mundos aonde os outros irão também. Então, essa é a mensagem que o Evangelho nos diz. E eu convido a vocês, pode parecer um pouco estranho, né? Numa palestra espírita, a gente está aqui convidando para ver um filme, né? Mas existem algumas películas, né? Alguns filmes que trazem um sentimento muito interessante. Esse filme eu vi recentemente, que é Uma Mulher contra Hitler. Esse filme trata da juventude de uma universidade em Munique que não concordavam mais das ideias que Hitler estava propagando naquele momento. Então é interessante porque nos dá a noção clara de que
não se trata de condenar né, a civilização alemã, que se deixou embargar numa obsessão coletiva, mas o sacrifício que a juventude fez, esse filme mostra, ele é muito emocionante, porque ele se compara aos primeiros cristãos, que foram as feras. Jovens foram ao sacrifício para tentar refrear e impedir a continuidade do que o Hitler estava fazendo. Então, é um filme que vale a pena ver. Ainda no Livro dos Espíritos, há um trecho de Kardec que está como comentário dele a uma resposta sobre a lei do trabalho, que ele fala se o homem tem o direito de repousar na velhice. Os espíritos responderam sim, que na nada é obrigado, senão de acordo com suas forças, mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Então, aqui, os espíritos dão para todos nós a noção de como pode ser e como deverá ser construída essa sociedade do futuro. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Então, aqui ele aponta para nós qual é o princípio que vai nortear a regeneração do nosso planeta. E o que tem de interessante é o comentário de Kardec a essa questão. Ele diz assim: não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa na rua, pensa se deve dar esmola ou não, porque ela está sem trabalho. Mas ele diz: não basta se diga ao homem dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, não estamos dizendo aqui que todas as pessoas que estão mendigando na rua querem trabalhar e não conseguem, mas existem muita pobreza e miséria que ainda está baseado no desemprego. Aí ele continua dizendo: quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume proporções de um flagelo, que aí seria o desemprego em proporções maiores, qual a miséria. E aí ele continua o raciocínio dele. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Então, a gente vive hoje um dilema entre a esquerda e a direita, porque um vai para um extremo, o outro vai para outro extremo, mas aonde é que está a solução? Está no equilíbrio, né, entre a produção e o consumo, que é o que todos buscam. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Ou seja, sempre vai haver uma situação de desequilíbrio, porque e, consequentemente, de desemprego. Mas as leis precisam estar estabelecidas de modo que aquele que se tornou fraco, os fortes possam apoiá-lo. Então ele diz: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Ou seja, aqui ele vai apresentar para nós um conceito de que por que a gente vive brigando entre esquerda e direita e criando muitas vezes extremismos desnecessários. Então ele vai colocar esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Então, falta-nos a humanidade, educação moral. O que seria essa educação moral? Ele mesmo explica aqui. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, ele traz para a gente um conceito do que é educação, como um conjunto de hábitos adquiridos, mas hábitos de quê? Hábitos morais, de caridade, de amor ao próximo, de respeito, de fraternidade, porque isso é a construção do reino dos céus, mas inicialmente pelos pais educando os filhos e, por que não, os que convivem na família, mesmo que não sejam pais, que todos foquemos na educação desses seres pequeninos que chegam à sociedade. Aí ele fala: considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freio, entregues aos seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Então, nós podemos ter certeza
de que a sociedade de hoje, seja ela brasileira, seja ela alemã, americana, seja qual for, ela se encontra em dificuldades morais e é a razão pela qual os pequeninos, crianças e jovens, não tiveram alicerces morais através de princípios e foram entregues à sociedade sem freio e aos seus próprios instintos. Quando essa arte de educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, o nosso amanhã depende de nós arregaçarmos as nossas mangas, abraçarmos esse ideal de investir numa educação, não apenas uma educação da instrução do intelecto, mas aquela que cria hábitos morais, que educa e que faz a humanidade crescer. Apenas para encerrar, Emmanuel, ainda mais uma vez nos seus livros, ele apresenta para a gente, em pequeninos, um parágrafo que eu trouxe reforçando isso. Ele diz para a gente: abandonar os pequeninos ao léu na civilização magnificência da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscantes de luz, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. Ou seja, não é o mundo um palácio cheio de recursos e a gente vai relegar aquela criança que chega portas afora desse palácio, não pelas questões materiais, mas sobretudo pelas questões morais. Porque é isso que ele diz aqui. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os mesmos de hoje desempenharão amanhã, junto de nós, a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Então, o esforço que nós empreendermos em educar a criança de hoje, nós iremos colher na nossa próxima encarnação, ao retornarmos à Terra, certamente trabalhando para um mundo melhor. Então, vamos construir um amanhã investindo no pequenino, que é a criança, e confiando em Jesus, que é o governador do nosso planeta. Muito obrigado e muita paz a todos nós. Agradecemos ao querido irmão de Ideal Espírita, Guilherme Sassinelli Luz, por essa exposição tão esclarecedora, consistente, otimista, que nos traz esperança sobre esse futuro que muitas vezes nos assusta realmente. Muito obrigada. E nós queremos agradecer também a todos que nos honram com a sua presença, nos ouvindo, e lembrar que é importante compartilharem essa reunião e darem seu like. Lembrando também que, se desejarem receber nossas próximas publicações, é só clicar no sininho. Renovamos o convite para a próxima segunda-feira, às 19 horas, quando daremos prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos agora, com a nossa prece final, encerrar a nossa reunião de hoje. Lembrando novamente da doce figura de Jesus, nos dirigindo a eles. Senhor, agradecemos essa oportunidade tão importante que tivemos de relembrar os teus ensinos, de meditar sobre esse futuro com tanta esperança, como foi todo o seu evangelho, cheio de esperança, de consolo, e assim esperamos continuar. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos bons propósitos, que saibamos agora que começamos há poucas semanas um novo ano no nosso calendário, sempre desejando que esse ano seja melhor, que lembremos que para que seja melhor depende de cada um de nós, de sabermos caminhar sem medo,
em direção a Ti, aos Teus ensinamentos, procurando sermos melhores um pouquinho a cada dia. E assim, Senhor, a paz que desejamos para o mundo será alcançada dependendo de cada um de nós. Auxilia-nos, Senhor, nessa empreitada e fica conosco. Que seja então em Teu nome, em nome dos benfeitores amigos que sempre estão conosco, e sobretudo em nome de Deus, que possamos encerrar esta reunião com o coração cheio de alegria e de muita gratidão. Fica conosco, Senhor, que assim possa ser, graças a Deus.